João capítulo 18. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar. Jesus, porque muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. E pois me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante o sinédrio. Pedro nega Jesus. Então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no principalmente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhe ensinei. Eis que eles sabem e que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazes contra esse homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o, vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de mim, ou
disseram-te outros de mim. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Eu desejo um extraordinário dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.